Esqueci de tirar no mudo. No final do. Eu vou te enviar o PI, que eu já meio que terminei, né, pra dar uma olhada. Aí tem um. Lembra do mês passado, aquele trabalho do. Passou a empresa? Então, quem era do meu grupo era eu, Mariane, não sei ao certo, Silvia e Larissa. A gente tirou 0,9 de um. Só que o senhor não botou lá o que a gente errou. Aí depois tem como ver pra gente que a gente tinha errado, para poder fazer esse trabalho e tentar tirar uma nota maior? Eu não coloquei comentários no trabalho? Foi o que a Mariane falou, não. Sério? Eu me lembro que eu coloquei comentário em todos. Eu posso ver se eu consigo recuperar isso, tá? Então, eu Ah, até vou anotar aqui. Trabalho, primeiro bimestre, quem enviou foi a Mariana. Mariana, tá? Mariana Pro, Rizzi. Eu já coloquei aqui, depois eu vejo lá e daí eu mando para vocês, tá bom? Já coloquei aqui nos meus recadinhos. Então, bom dia a todos, gente. Estamos começando a nossa aula. Uma boa sexta-feira 13 para vocês, né? De 2020, né? Acho que não poderia ter pior coincidência. Só se fosse sexta-feira 13 em agosto em 2020, né? É, como se diz, não é preconceituoso, que tem Supersticioso? superstição, quem é supersticioso, cuidado com hoje, saia com cuidado de casa, Banco né? Batestado. Vai se benzer bastante, ou coisa assim, porque olha, este ano está complicado e chegamos ao final do ano com uma sexta-feira 13, né? Então vamos tomar o dobro de cuidado hoje, gente. Estamos na nossa 15ª semana, tá? Eu gostaria de lembrar, hoje é dia 13, então, que daqui 2 semanas vocês têm que entregar o nosso trabalho, tá? Fiquem de olho nisso, não se esqueçam. Lembrando que a prova vai valer 4, trabalho 3, OPI 2 e avaliação multidisciplinar 1, tá? Espero que ninguém fique de exame final. Todos vocês aqui são muito bons e têm capacidade de passar direto. Nós vamos continuar o final do semestre no mesmo esquema, tá? Vocês vão fazer a prova via online, não vai dar para voltar, a gente ainda não tem condições de voltar, é muito perigoso, tá? Juntar muitas pessoas numa sala só, né, ainda é perigoso, tá? Evitem até de sair, como a gente estava falando da pandemia, até evitem nessas aglomerações e tal, só com menor número de pessoas, evitar chegar ao máximo perto de outras pessoas, tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa matéria, vamos começar a ver indicadores operacionais de processo, indicadores de desempenho. Então, eu vou compartilhar nossa aula aqui, tentar ver, né, se eu não tenho nenhum problema com o computador hoje, né? Eu sempre falo para vocês, computador é bom, ótimo, mas algumas vezes não dá muito certo, né? Eu estou compartilhando agora em modo de apresentação. Por favor, alguém pode me falar se vocês estão enxergando o Sim, slide? já apareceu, Klaus. sim, Sim. Ótimo. De novo, eu peço desculpas por sempre perguntar, é só para evitar de eu ficar falando aqui e vocês não estarem enxergando nada. O que seria ridículo, né? Mas tudo bem, vamos lá. a gente te avisaria, Pro. Eu sei disso, eu sei. Mas para ir já adiantando, eu já pergunto, né? Pelo menos para demonstrar minha preocupação. Gente, estamos na semana 15, né? De novo, são 19 semanas, estamos quase acabando. Hoje a gente vai começar indicadores operacionais de processo ou desempenho. Na verdade, gente, isso tudo tem um só sentido, né? Que é ver o desempenho dos nossos funcionários, o desempenho deles em função da empresa, etc. Então vamos começar a conversar hoje. A gente já viu os indicadores demográficos, a gente já viu os indicadores financeiros, e agora a gente vai trabalhar indicadores operacionais de processo ou desempenho. Quando a gente está falando nesses indicadores operacionais de processo ou desempenho, vamos falar o seguinte: eu vou chamar só indicadores de desempenho, tá? Gente, indicadores de desempenho.
Na verdade, o que a gente está vendo são indicadores de eficiência e eficácia, né? Então, mas, professor, o que é eficiência e eficácia? O que significa isso? Não é a mesma coisa? Não. Principalmente quando a gente está dentro de uma empresa, eficiência e eficácia devem ser vistos de maneira diferente. A gente já conversou isso algumas vezes em sala de aula, né? Eu coloquei esse quadro para vocês compararem eficiência com eficácia, mas a gente pode resumir assim, olha, eficiência se refere a como que a gente vai fazer, ao caminho utilizado, ao processo, à burocracia, ao processamento do sistema, a como executar bem, a melhor maneira de executar, e assim por diante. É como fazer as coisas. Eu estou fazendo as coisas com eficiência? Ótimo, então isso significa que estou fazendo as coisas de modo correto. Isso é um indicador de eficiência. E daí a gente já pode começar a pensar quais indicadores se referem à eficiência. E quando a gente fala de eficácia, eu cheguei ao resultado desejado, então se refere aos fins, aos alvos, aos objetivos pretendidos, o resultado, né? Se refere à saída do sistema, se refere à busca do sucesso, se refere ao porquê das coisas. Então, eu cheguei lá no final e eu consegui fazer aquilo que eu queria fazer, isto é eficácia. Então, eficiência é o caminho e eficácia é o final. Vocês compreendem isso? Então, a partir dessas ideias de eficiência e eficácia, a gente já pode começar a separar os indicadores que se referem à eficiência e os indicadores que se referem à eficácia. É claro que isso vai depender de cada empresa, de quais indicadores você escolhe. Algumas vezes a empresa ela pode dar mais ênfase à eficiência, ao caminho utilizado para se chegar no resultado. Algumas vezes a empresa dá mais importância à eficácia. Qual o resultado final? Não importa tanto o caminho. Na minha opinião, na simples opinião do professor Klaus, eu acho que vocês deveriam começar a pensar na empresa de vocês indicadores tanto de eficiência quanto de eficácia. Porque, por exemplo, assim, quem fala mais em eficácia, quer dizer, me importa mais o resultado final, é aquele que diz assim, não importa o meio que eu faça, importa que eu chegue no resultado final. Por exemplo, eu vou acabar com o crime no Brasil. Como que eu vou fazer isso? Para mim importa a eficácia, acabar com o crime no Brasil. Ótimo, eu vou matar todo mundo que fizer algum crime. Bom, não vai sobrar ninguém, né? Ou quase ninguém, né? Isso é o meio correto? Matar todo mundo? Claro que não. Ai, desculpa, gente. Vocês sabem que chega na sexta-feira a minha voz vai falhando, né? Então não fiquem chateados comigo. De repente, se minha voz... sim, é que minha voz está falhando, tá, pessoal? Esse é o professor Klaus. Então, assim, se eu sou um governante e digo, prometo lá na eleição, vou acabar com o crime em Curitiba, no Paraná, no Brasil. Como? Acabar com o crime é eficácia. Como que eu vou fazer isso? É eficiência. Eu vou matar todos os criminosos. Pronto, acabei com o crime. Claro, eu cheguei lá no meu resultado pretendido. Acabei com o crime. Então, eu tive eficácia. O problema é eficiência. Qual é o caminho que eu escolhi? Matar todo mundo? Não é o caminho certo. É óbvio que não é o caminho certo, né? Então, a eficiência, o modo de chegar lá, foi um caminho errado. Eu tive eficácia, mas não tive eficiência, né? Então, eu acho que na nossa empresa a gente tem que balancear bem indicadores que mostrem eficiência e indicadores que mostrem eficácia. E algumas vezes, gente, eu já notei isso, que tem alguns indicadores que eles tanto podem mostrar eficiência quanto eficácia. Então, vocês têm que ficar bem de olho nisso, né? Vocês têm que prestar bem atenção nisso.
até para balancear os indicadores de vocês. E isso entra nos indicadores demográficos, nos indicadores financeiros, mas principalmente nos indicadores de desempenho, tá? Principalmente nos indicadores de desempenho. Tá bom? Então comecem a colocar isso na cabeça de vocês. Eficiência é o caminho que a gente vai seguir para chegar na eficácia, que é o resultado final, tá? E essa é a grande característica dos indicadores de desempenho em geral. Vamos começar a ver então alguns indicadores de desempenho. O primeiro novamente, não tem só esses indicadores que eu vou mostrar para vocês, tem outros também. Eu estou mostrando alguns principais. Segundo ponto que eu quero reafirmar: cada indicador desses que eu mostro para vocês, vocês podem desenvolver variações deles. Pensem, raciocinem, não só decorem, tá? Então, vamos lá. Primeiro indicador, tempo médio de preenchimento de vagas. Gente, no RH a gente sabe que o tempo que a gente gasta para preencher uma vaga é crucial, é crítico, porque é menos produtividade, menos produção, menos atendimento ao cliente. Então, a gente tem que, assim que abre-se uma vaga, seja uma vaga nova, uma vaga antiga, foi mandado alguém embora, alguém pediu demissão, alguém morreu, né? Foi pego pelo coronavírus, etc. Sei lá, espero que não. Assim que abre uma vaga, a gente tem que tentar preencher aquela vaga o mais rápido possível para continuar o processo de produção, qualquer que seja produto, processo ou serviço. Senão a gente perde produtividade, tá? Então, é muito importante vocês terem algum indicador que mostre isso. Está demorando muito para preencher a vaga? Ou a gente está preenchendo rapidamente? E isto pode trazer alguns problemas. Por que a gente está demorando muito para preencher uma vaga? Porque o nosso processo de RH para escolher um novo candidato é ruim, é moroso, é errado, ou porque tem pouca gente disponível no mercado para preenchimento daquela vaga. Se o nosso processo é moroso, é demorado, então a gente no RH tem que fazer alguma coisa para acelerar esse processo. Agora, é claro que se falta gente no mercado para entrar naquela vaga, para a gente contratar para aquela vaga, isso é um outro problema. Pode ser que o nosso sistema educacional não esteja formando pessoas competentes para aquela vaga, daí a gente tem que procurar em outros lugares, daí para a pessoa vir para cá precisa um incentivo ou alguma coisa nesse sentido. Ou pode ser também que sinalize para a gente, olha, os nossos processos de contratação estão demorados, porque falta gente, talvez uma saída seria nós formarmos pessoas dentro da própria empresa. Não sei. Ou pode ser realmente que o nosso sistema de contratação seja uma porcaria, seja por si só demorado. E isso não pode acontecer, a gente tem que rever o nosso sistema de contratação. Então, o tempo médio de preenchimento de vagas, ele pode nos sinalizar várias coisas. A partir daí, a gente pode ter variações, como, por exemplo, o custo médio para preenchimento de vaga, a qualidade do processo de preenchimento de vaga. A gente pode fazer isso daí por plano de cargo, né? Pelos vários cargos que a gente tem no plano de carreira dentro da nossa empresa e assim por diante. A gente pode fazer várias, ou a gente pode fazer diversas variações a partir do tema principal. Mas, de novo, eu coloco, pense em como eu falei agora, por exemplo, o nosso tempo médio de preenchimento está muito grande. Qual é a causa disto? Você tem condições de atacar a causa disto? Se é um problema meu interno do RH, temos que mudar o RH. Temos que ser autocrítico, claro. Ser autocrítico, na grande maioria das vezes, é uma boa qualidade, tá? Muda o RH. Agora, se falta
profissional no mercado para aquele tipo de vaga é uma outra história. E daí eu tenho que repensar. Aonde que eu vou contratar essa pessoa? De fora, de outra cidade, de outro estado, de outro país? Ou eu vou formar essa pessoa dentro da minha própria empresa? Então a gente tem que começar a analisar. De novo, gente, esses indicadores não são só simples informações. Eu falo, tá gravando, repito e sustento. Ter indicador só por ter, rasgue teu diploma também. Vocês têm que ter indicadores para utilizar bem aqueles indicadores, tá? Para eles serem de proveito para a empresa, para fazer a empresa crescer, tá? Vamos ser autocríticos quando necessário. Ah, e como se calcula isso? Ah, isso é muito fácil calcular, gente. Você pega, eu tive 10 processos de preenchimento de vaga, 10. Eu vou pegar o tempo que eu gastei no primeiro processo, dias, semanas, meses, mais o tempo no segundo, mais o terceiro, mais o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. E vou somar esse tempo todo. E dividir pelo número de processos de preenchimento de vagas. 10. Nesse caso, seria 10. Pronto, daí eu tenho o tempo médio. É bem simples, uma conta aritmética bem simples, não tem segredo nenhum, tá? Mas mais do que a conta, mais do que a fórmula, eu tenho que tirar alguma informação daquilo. Professor, qual é o tempo médio melhor? Ai, gente, 2 minutos. Esse é o melhor tempo médio de preenchimento de vaga, 1 minuto. Isso é exagero falar. Vai depender do tipo de vaga, vai depender da situação econômica, vai depender de onde está localizada a empresa, vai depender de uma série de coisas. Quem tem que determinar um bom tempo médio, acima disso é ruim, abaixo disso é ótimo, é a própria empresa levando em conta, são vocês do RH, levando em conta uma série de situações. Não dá para dizer um tempo médio para todo mundo, né? Quanto menor o tempo médio, melhor. Uma sugestão que eu dou para vocês é vocês irem plotando num gráfico. Olha, no mês 1 a gente tinha 2 vagas, levamos tanto tempo. No mês 2 tinha 10 vagas, levamos tanto tempo. É vocês irem vendo e fazerem uma média, mais ou menos, entre os diferentes meses, entre os diferentes anos. Mas vocês têm que levar em conta uma série grande de situações, né? Então, hoje a gente está com desemprego maior. Talvez em alguns casos é muito mais fácil você contratar. O tempo médio deve ser menor. Mas em um tempo de pleno emprego, onde que o índice de desemprego é mais baixo, né? Em tempo de pleno emprego é mais difícil contratar, gente. Não é tão fácil contratar. E assim pode demorar mais. Então, para determinar o melhor tempo médio, qual seria teu alvo, você tem que levar em conta várias coisas. Aliás, gente, você tem uma empresa de construção civil e você precisa contratar pedreiro ou auxiliar de obras. É muito mais fácil do que você contratar um engenheiro civil com 30 anos de experiência em fazer aquele tipo de prédio, né? Porque tem poucos engenheiros civis com 30 anos de experiência para fazer aquele tipo de prédio. Então você vai demorar mais para contratar, mas um auxiliar servente de pedreiro que precisa pouca ou nenhuma experiência, conhecimento, preparação, colégio, vai ser mais fácil você contratar, tá? Então, a gente tem que, para determinar qual o melhor tempo médio, levar uma série de considerações em conta, né? E, como eu falei para vocês, ver qual é o motivo do tempo médio maior, qual é o motivo do tempo médio menor, principalmente o tempo médio maior, que pode penalizar a produção, a produtividade da empresa, tá? Comecem a pensar nisso. Um outro indicador é o índice de preenchimento de vagas no prazo, e daí mostra a eficiência do RH, né? A gente coloca um prazo médio para preenchimento de vagas e vai vendo quantas vagas foram preenchidas naquele prazo. A conta é fácil, né? Número de preenchimentos de vagas naquele prazo sobre o número de vagas preenchidas vezes 100, que dá a porcentagem.
Por exemplo, eu tinha 15 vagas, 3 foram preenchidas no prazo pré-determinado. Multiplico por 100, dá em torno aí de 20%, tá? Não, nesse caso dá 20%. Nesse caso dá redondinho 20%, tá? O que é isso? É o nível de eficiência. Das 15 vagas, só 3 eu consegui preencher no prazo pré-determinado. Isso pode levantar algumas considerações ali no RH, tá? O RH está trabalhando certo? Será que ele não está demorando muito de propósito? Será que não tem um problema no processo do RH para ele fazer aquele preenchimento mais rapidamente dentro do prazo pré-estabelecido? Outra consideração que vocês podem ter: será que esse prazo pré-estabelecido não é muito apertado? Será que vocês não precisam um prazo um pouquinho maior? Pode ser, né? Então a gente tem que levar isso, esse índice é um nível de eficiência, demonstra o nível de eficiência do RH para preencher aquelas vagas. Então, assim, deu 20%. Isso é baixo? Pode ser baixo. A gente tem que ver, isso foi culpa do RH? Pode ser culpa do RH. E daí, de novo, a gente tem que ser autocrítico. Por que eu só consegui preencher 20% das vagas dentro do prazo pré-estipulado? Pô, em primeiro lugar, pode ser algo no sistema do RH. Pode ser que o RH esteja sendo incompetente. Segundo lugar, segunda razão, pode ser que esse prazo seja muito curto. É impossível preencher qualquer vaga nesse prazo. Inclusive, eu até tive sorte que 3 vagas foram preenchidas no prazo. Terceiro, pode ser que falte gente no mercado. E daí, como falta gente no mercado, naturalmente é mais difícil das vagas serem preenchidas. Então, de novo, o nível de eficiência do RH ao preencher as vagas está baixo, 20%. Será que isso é só culpa do RH? Pode ser, claro que pode ser. O RH está sendo incompetente, tem algum problema no RH, mas pode ter outras razões também, tá? Então, de novo, gente, eu falo para vocês, repito e vou até o último momento da nossa disciplina repetir isso. A gente tem que pegar esses indicadores, o índice resultante, no caso é o número, né? 20%, e começar a pensar o porquê daquilo. Pode ser falha minha? Pode. Pode ser falha do mercado, problema do mercado? Pode. Então a gente tem que analisar o porquê daquele resultado. Ô, professor, deu 100%. Eu tinha 15 vagas, 15 foram preenchidas no prazo pré-determinado. Quem determinou esse prazo? O pessoal lá da produção. Por quê? Porque eles precisam para manter a produção. Então, eles determinaram isso. A gente conseguiu. Ótimo. Parabéns. Vocês estão de parabéns. Aprenderam bem com o professor Klaus, né? E com os outros professores de vocês também. É lógico, né? Mantenham assim. Vocês fizeram tudo certo. Seguiram a determinação lá do pessoal da produção para conseguir preencher naquele prazo, para não dar problema na produção. Ótimo, maravilhoso, tá? Mas se vocês não conseguiram, analisem o porquê desse não conseguir. De novo, é um erro do RH? É preguiça do RH? É um problema de processo no RH? Incompetência no RH? Alguém está sendo incompetente? Ou simplesmente falta pessoal no mercado? E daí é mais difícil, mais demorado você achar, vai acabar estourando aquele prazo, tá? De novo, olha a encheção de saco do professor Klaus. Não é só um número, não é só uma informação, né? O indicador é informação, o índice é o número obtido através da aplicação daquela informação. Não é só uma informação, não é só um número, é uma interpretação, é uma compreensão do porquê daquele número, tá? E a gente tem que ser autocrítico, né? Ver para o bem da empresa, não só para o nosso bem. Ontem até eu estava falando injeção de pessoas com os meus alunos das engenharias, da engenharia elétrica,
E a gente estava falando em motivação, né? Motivação é um problema muito sério também. Agora, tem um indicador muito interessante que as empresas estão começando a ver isso mais profundamente. É o índice de adequação do emprego à vaga. Perdão, não é do emprego, é do empregado, tá? Perdão pelo erro, gente. É índice de adequação do empregado a aquela vaga. Né? A gente vai fazendo, final do ano já está meio cansado, de vez em quando a gente cai nos errinhos desses, né? O que é isso? É a avaliação do desempenho do recém-empossado. Contratei alguém. E se alguém realmente bom para aquela vaga? Primeiro lugar, você não consegue ver exatamente isso logo após o momento que ele é empossado. Ele entrou na empresa, você tem que dar um tempo para ele. Isso é normal. A gente sugere normalmente 3 meses após o fechamento daquele mês que ele entrou, né? Então, ele entrou no dia 15, então, de novembro. 3 meses após o fechamento de novembro, você faz uma avaliação dele, tá? E daí você avalia, ele atendeu, não atendeu ou excede a expectativa? Professor, como que eu vou fazer isso? Bom, daí vai depender da empresa, tá? Vai depender da empresa. O que é atender a expectativa? O que é não atender a expectativa? O que é exceder a expectativa? Isso vai depender do cargo, vai depender da empresa, vai depender da cultura organizacional da empresa e assim por diante. Então, vocês têm que definir um processo de classificar o empregado recém-empossado lá, no mínimo 3 meses após a entrada dele, se ele atende, não atende ou excede as expectativas da empresa, tá? Isso pode ser subjetivo ou isso pode ser bem objetivo. Se o funcionário, a única coisa que ele tem que fazer é juntar A com B, ele está juntando A com B? Tá. Se ele tem que juntar 1000 vezes A com B no mês, ele está juntando 1000 vezes as peças A com a peça B naquele mês? Tá, então ele atende. Ah, ele está juntando 1.500 peças por mês, então ele excede. Ah, ele está juntando só 500 peças por mês, então ele não atende. Mas muitos cargos, vocês sabem que não é só isso, né? Tem várias outras coisas envolvidas. Então, vocês têm que definir dentro da própria empresa o que é esse atende, não atende ou excede. É claro que dessas 3 figuras, atende, não atende e excede, 2 são importantes para a empresa: o atende e o excede. Atende é o mínimo que ele tem que fazer, excede e ele faz mais. Então, a gente calcula o índice de adequação do empregado àquela vaga a partir do número de adequações atende ou excede. Por exemplo, eu preenchi 15 vagas, né? Desses 10 atendem ou excedem. Ótimo, então eu pego 10 que atendem ou excedem sobre 15, o número total de vagas. Faço vezes 100, por causa da porcentagem, isso dá em torno de 67%. Então, 67 a cada 100 empregados que eu contrato, depois de 3 meses, atendem ou excedem as nossas expectativas, tá? Ótimo, maravilhoso, 33% não atendem. E daí o que a gente tem que fazer? Nesses 33%, a gente pode mandar eles embora. Ou a gente pode proporcionar um treinamento melhor para eles, um acompanhamento mais detalhado para eles. Depois dá mais 3 meses, faz uma nova avaliação e toma uma nova decisão, né? Mas posso mandar embora depois de 3 meses? Bom, é uma decisão de vocês. É uma decisão que vocês têm que fazer dentro da empresa. Mas eu tenho que olhar para aquele índice de adequação de novo e começar a pensar: meu índice de adequação está baixo? O que está acontecendo? Eu não estou contratando certo. Só pode ser isso.
eu não fiz um sistema de contratação que vê realmente o que eu preciso do funcionário, né? Se o meu índice de adequação está lá em 10%, é ridículo de baixo isso. A cada 10 funcionários, só um é adequado. Será que isso é culpa dos funcionários? Ou será que isso é culpa minha, do RH, ao não contratar o funcionário correto? Eu estou contratando qualquer um para qualquer vaga, só pode ser. Meu nível de adequação depois de 3 meses é 90%. Ótimo, parabéns. Você pensa bem antes de contratar um funcionário, a preparação dele, a capacidade dele, em função daquela vaga específica. Maravilhoso. Você está acertando. Esse índice de adequação do empregado à vaga, isso tem muito mais a ver com como o RH contrata do que o próprio funcionário, né? Porque o funcionário está fazendo aquilo que ele pode fazer, que ele consegue fazer. Ele não quer perder o emprego depois de 3 meses. Daí talvez seja o maior problema a forma como o RH contrata aquele funcionário, tá? Então, de novo, a gente tem que pensar, a gente tem que raciocinar o que está acontecendo. E, de novo, né, tem diversas variações quanto a este indicador geral. Eu posso fazer, por exemplo, por plano de cargo. E daí pode mostrar que para um cargo a adequação está ótima, para outro está errada. Então, para o meu sistema de contratação, de escolha de funcionário, no primeiro cargo, que o índice de adequação é ótimo, correto, mantenho assim. Agora, o meu sistema de contratação para o outro cargo, que meu índice de adequação está baixo, e eu tenho que pensar melhor como que eu vou fazer a contratação desses caras aqui. Tem alguma coisa de errado e eu tenho que repensar. E é assim que a gente no RH tem que pensar, pessoal. É assim que a gente tem que raciocinar. De novo, se tiver que ser autocrítico, sejamos autocríticos. Pode ser que alguma coisa que a gente esteja fazendo esteja errado e assim prejudicando a empresa. Tá? Vamos pensar? Vamos trabalhar um pouquinho mais? Não só decorar? Vamos lá, gente. Olha aqui, ó. Tem o índice de retenção, né? Que está ligado à rotatividade, está intimamente ligado à rotatividade, né? São aqueles empregados que permanecem na organização por um tempo determinado, por um determinado período de tempo após ter sido admitido. Então, a gente calcula como índice de retenção é 100 menos o número de desligamento num certo período sobre o número de vagas que foram preenchidas. Então, por exemplo, eu lá em janeiro preenchi 15 vagas, tá? 15 vagas. Chegou dezembro, lá depois de 12 meses, um daqueles 15 já tinha saído. Entre setembro e dezembro, um daqueles 15 já tinha saído. Então, ó, 1 sobre 15. Por que eu faço 100 menos? Né? Porque eu tenho que ver quantos permaneceram. É um índice de retenção, não é um índice de saída. Se fosse um índice de saída, eu pegaria 1 sobre 15 vezes 100. De novo, 100 é por causa da porcentagem. Então, aqui eu estou calculando quantos saíram, mas eu quero saber quantos ficaram. A gente está vendo o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Aquela história, né? O copo meio cheio, ó, vamos pegar o copo do professor aqui, ele já tomou metade do copo aqui. A gente pode ver o copo meio cheio ou pode ver o copo meio vazio. É isso que a gente está vendo aqui. O índice de saída é ver o copo meio vazio, o índice de retenção é ver o copo meio cheio, né? Mas os dois, na verdade, falam exatamente a mesma coisa. Então, aqui, quando eu coloco o número de desligamento entre 9 e 12 meses sobre o número de vagas que foram preenchidas, vezes 100, eu estou vendo as saídas. Para fazer a retenção, eu diminuo as saídas do total. O total é 100. Eu diminuo as saídas e eu tenho o índice de retenção, tá?
Então, quantos ficaram depois entre 9 e 12 meses? Chegou ao período de 12 meses, quantos ficaram? Né? Quanto mais o número de funcionários, a porcentagem de funcionários que ficou, maior o índice de retenção. Isso pode nos trazer algumas notícias boas. Por exemplo, eles são funcionários bons. Eles são funcionários que estão investindo na nossa empresa, né? Eles são funcionários que entraram na nossa cultura organizacional. Claro que pode ser, 93%, só um de 15. Lá no começo do ano eu preenchi 15 vagas. Entre setembro e dezembro do ano, só saiu um deles. Só saiu um deles. Então, a grande maioria ficou. 93% dos funcionários ficou. Né? Isso pode ser uma coisa boa, mas será que só esse índice de retenção é o suficiente para explicar algo? Pode ser, por exemplo, eu vou colocar uma situação, uma hipótese, uma situação hipotética, não estou dizendo que acontece assim, mas pode ser assim, o RH não está avaliando direito aos funcionários. Então, só um funcionário saiu porque, de repente, ele quis um outro emprego, lá foi melhor, ou ele morreu, ou sei lá, alguma coisa assim, né? Só um. Será que eu estou avaliando bem os meus funcionários? Eu não desliguei nenhum até agora, só desliguei um. Ah, porque o cara não vinha nunca para o trabalho, então eu tive que desligar ele. Mas será que os outros que ficaram estão produzindo aquilo que a gente espera? Eles estão atendendo às nossas expectativas? Então, assim, gente, o que eu quero dizer para vocês que só o índice de retenção não significa necessariamente uma coisa boa. Ele sinaliza uma coisa boa, mas se eu for colocar, por exemplo, ver o meu índice de retenção junto com o índice de adequação do empregado à vaga, daí eu começo a responder algumas coisas a mais. Olha, a maioria não atende, mas eles continuam lá. Eu não mandei embora. Apesar de não atenderem, eu não mandei embora. Então, eu tenho que ver o índice de retenção junto com outros indicadores, tá? Ele não pode ficar sozinho. Ele não deve ser considerado de forma única, sozinho. O meu índice de retenção aqui é 93%. Maravilhoso. Mas pode ser que aqueles 93% dos 15, né, que ficaram, os 14 que ficaram, será que eles estão atendendo às nossas expectativas? Então, eu tenho que começar a ver o índice de retenção junto com outros indicadores. Ele não pode ser visto de forma sozinha, tá? De novo, vamos pensar, vamos raciocinar, vamos sentar em cima dos nossos dados lá e começar a ligar um com o outro, né, ao longo do tempo. Olha, o próximo indicador número 5 é o índice de empregados de alta performance. Nossa, essa palavra é bonita, performance, né? Alta performance significa empregados que cedem às nossas expectativas. Um empregado tem que produzir 1.000 produtos por mês. Ele produz 1.500. Ele tem que produzir pelo menos 1.000. Ele produz 1.500. Então, ele está muito acima da minha expectativa. Maravilhoso. O empregado, ele foi contratado para resolver aqueles problemas. Ele resolveu esse e mais outros. Aumentou a produtividade ainda mais da minha empresa. Ótimo, ele é de alta performance. E daí entra o desafio de vocês no RH. Como medir o alto desempenho? Isso vai depender de cada empresa. E eu vou mais fundo, vai depender de cada cargo, né? E isto é um indicador de desempenho, puro indicador de desempenho, né? A gente pode pegar, por exemplo, que voltar atrás, pegar no índice de adequação do empregado à vaga, a gente pode pegar só aqueles que excedem a vaga, né? Só que isso a gente vai fazer para toda empresa, não só para o preenchimento de vagas naquele período. Então, minha empresa tem 1.500 funcionários, quantos ali excedem as expectativas?
Estes são os funcionários de alto desempenho. Professor, qual é o número bom para isso? Gente, 100%. Vocês me perguntaram. Qual é o número bom? Qual é essa proporção de alto desempenho? É 100%. Todos os nossos funcionários, eu tenho 1.400 funcionários, 1.400 são de alto desempenho. 1.400 dividido por 1.400 dá 1 vezes 100, que é a porcentagem, dá 100%. Esse é o ideal, né? Agora, professor, quando que a gente vai conseguir isso? Ai, meu, façam perguntas mais fáceis, né? Eu acho que a gente nunca vai conseguir isso, mas a gente deve trabalhar pelo 100%, chegar mais próximo de 100%, né? Ao longo do tempo, a gente pode substituir aqueles funcionários de baixo desempenho que estão abaixo das nossas expectativas, que não atendem às nossas expectativas, por funcionários que a gente acha que vão ter alto desempenho, né? Que a gente lá no processo de seleção a gente chegou à conclusão que vão ter alto desempenho. É claro que depois de contratado eles podem ter baixo desempenho. Isso acontece bastante. Vocês querem ver um exemplo assim? Eu vejo professores em universidades públicas. Eles são contratados de uma maneira. O processo de contratação é um processo muito específico. E eles chegam lá depois que são contratados, agora eu tenho emprego para o resto da vida, pronto, agora eu vou relaxar, não vou fazer mais nada. Daí o desempenho dele cai, né? Então, eles são contratados como possíveis professores de alto desempenho e pode ser que o desempenho deles caia ao longo do tempo. Então, nem sempre o funcionário vai demonstrar aquilo que ele prometeu no processo de contratação. Então, por isso, a gente tem que acompanhar o desempenho deles, né? Ao longo do tempo. Aqui, olha, pelo menos 3 meses após o fechamento que ele foi contratado, né? Mas ao longo do tempo também, tá? Então, esse é o índice de empregados de alta performance. Eu coloco um desafio para vocês. Como medir essa alta performance? Como medir esse alto desempenho? Como medir aqueles empregados que excedem as expectativas? Em alguns casos, é muito fácil. Você tinha que fazer 1.000 produtos por mês, você fez 1.500. Pronto, este é de alto desempenho. É a mesma coisa pro potencial. O que é alto potencial, gente? O que é alto potencial? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou interromper o compartilhamento aqui, eu quero ver a carinha de vocês. Vamos lá, gente. O que é alto potencial para vocês? O Thiago e a Dani estão aqui aparecendo. Vamos lá, apareçam mais, eu quero ver a carinha de vocês. Bem, potencial é conseguir alcançar algo, né? Fazer algo bem feito, por exemplo. Seria isso? Isso não é desempenho? Eu estou jogando vocês num buraco aqui. O que é alto potencial? Você fala assim, eu tenho potencial para alguma coisa. O que é alto potencial? Você tem conhecimento no assunto, mas precisa de desenvolver, vamos dizer assim, precisa de ajuda para desenvolver. E o problema é, o que é autoconhecimento no assunto e quanto você precisa de ajuda para desenvolver? Quando eu falo de potencial, então... Habilidade não realizada? Como? Habilidade não realizada? Pode ser que eu já tenha realizado, né? Mas eu ainda não entrei na tua empresa para ver se isso é real ou não. Então, quando eu estou falando de potencial, gente, é algo meio subjetivo. Subjetivo. Pode ser que eu consiga fazer aquilo, pode ser que eu não consiga. Apesar de previamente ter habilidade, ter conhecimento. Então, quando a gente fala de potencial, já vou mostrar algumas características que sinalizam se aquela pessoa tem potencial ou não, né? Mas pode ser que aquele potencial na prática não venha a ser realizado. Vocês compreendem isso? Então, assim, potencial é uma coisa, realização final é outra. Eu conheço casos assim, por exemplo, que a pessoa tinha um grande potencial,
um grande potencial, mas quando entrou num certo trabalho, ela viu que ela não se encaixava. Então, aquele potencial, apesar de ser indicado para aquele cargo, ele não se encaixou por uma série de fatores, até algumas vezes fatores pessoais. Ele não se encaixou. Agora, eu já vi outros cargos que, por exemplo, eu achava que a pessoa não tinha potencial para aquilo, e ela acabou se demonstrando um grande profissional para aquilo. Por quê? Existem algumas características intrínsecas à pessoa, inclusive motivação, que é difícil você medir, você até vê em algumas pessoas a motivação, tem algumas qualidades intrínsecas que elas vão ser importantíssimas para que aquele potencial seja mostrado em sua plenitude, tá? Então, se já é difícil você dizer sobre a performance, o desempenho, né? Ou o que é um funcionário de alto desempenho, em alguns cargos é muito difícil dizer isso. Você falar em alguém que tem alto potencial é mais difícil ainda, tá? Então, eu particularmente, depois de, por exemplo, como professor, hoje me chamam bastante para fazer banca de outros professores, não, Andrade, isso é muito comum. Chama o Klaus lá, porque o Klaus, ele tem experiência como professor, já passou diferentes. Ele é um bom professor, espero, né? Ele é um bom professor e etc. Então vamos chamar o Klaus para fazer a avaliação de tal candidato que quer ser professor. Ótimo. Eu já errei. Eu já achava que tal candidato tinha um grande potencial e chegou no dia a dia, péssimo professor, né? Como eu já tive caso, olha, potencial ele tem, mas sei lá, se tiver coisa melhor, não tem, vamos contratar isso. E se mostrou um gigantesco professor, né? Então, potencial, desempenho é mais fácil de medir. Mesmo porque o desempenho você vai medir depois que a pessoa já ocupou o cargo. Agora, potencial é muito complicado, né? Então, vamos voltando aqui ao nosso compartilhamento. Voltando ao nosso compartilhamento, o grande problema é a gente medir o que é potencial. A conta aqui é fácil, né? Número de desempregados de alto potencial com número total sobre número total de empregados. Isso é fácil. Porcentagem vezes 100. O problema é que o que é, né, esse alto potencial? Pode ser intelectual, capacidade de lidar com abstrações, facilidade para lembrar informações. Pode ser motivação. Se a pessoa tem motivação, por mais que seja delimitada a capacidade intelectual, de criatividade ou de liderança dela, a motivação pode tentar compensar isso. Pode ser criatividade, e até eu coloquei ali, senso de humor, né? Vocês já tiveram aquele colega lá que está de mau humor todos os dias, assim, pô, eu tive um professor no meu doutorado que um dia chegou na aula, era das 8 ao meio-dia a aula dele. Estatística. Ele chegou e disse assim, hoje eu estou menstruado, ninguém fala comigo. Bom, o homem não fica menstruado, né? Ele estava sendo até machista, por sinal. Mas o que ele queria dizer? Hoje eu estou de mau humor, ninguém fala comigo. Detalhe, das 8 ao meio-dia, ninguém falou com ele. Ninguém falou com ele, porque ele estava de péssimo humor. É claro que esse é um tipo de professor, de profissional, que a gente não quer na nossa empresa, né? No alto potencial, também a gente tem que ver a capacidade de liderança dele, tendência a ser respeitado pelos colegas, capacidade de organização, etc. Então, gente, potencial é tudo isso. Mas algumas vezes o potencial da pessoa se expressa mais na capacidade intelectual, outras vezes mais na motivação, outras vezes mais na criatividade, outras vezes mais na liderança. Então, isso pode mudar de profissional para profissional. Então, a gente tem que decidir o que a gente acha que é um bom potencial. Para aquele cargo,
pode ser mais a questão intelectual. Agora, para o outro cargo de liderança, é a qualidade de liderança. Agora, para um cargo de desenvolvimento de produtos, pode ser a motivação e a criatividade. Em função da nossa cultura organizacional dentro da empresa, pode ser que o alto potencial esteja mais ligado à criatividade. E assim por diante. Então, nós, dentro da empresa, temos que decidir o que é esse tal de alto potencial. Professor, qual é a proporção ideal de funcionários de alto potencial? 100%. Eu estou jogando a bucha para vocês resolverem. 100%, claro. Eu quero que todos os meus funcionários sejam de alto potencial. Vocês também não querem? Eu tenho certeza que vocês querem. Tá? Então, se vocês forem usar, por exemplo, esse tipo de indicador, vocês têm que definir muito o que é um funcionário de alto potencial. Aqui tem algumas qualidades, mas pode ser que para vocês outras qualidades têm que ser implícitas no funcionário. E mesmo assim, pode ser que eu erre ao longo do tempo. Gente, o indicador número 7 da aula de hoje. Quero ver, tá certo isso? O indicador número 7 da aula de hoje. Satisfação dos clientes. Tá? Isto é importante. E eu não estou falando só cliente externo, tá? Para quem a gente vende. Eu estou falando nossos clientes internos. Nossos funcionários. Porque um funcionário insatisfeito, ele vai produzir menos. Um cliente insatisfeito, ele vai comprar menos. Então, este é um indicador de desempenho muito importante. O problema é que satisfação é um conjunto de atributos objetivos e subjetivos. O objetivo é, chegou no prazo prometido, ótimo, o cliente vai ficar satisfeito. Subjetivo é a qualidade intrínseca do nosso produto, processo, serviço, que nem sempre dá para medir em números. Já vou mostrar para vocês. O problema é que a satisfação dos nossos clientes pode ser por motivos explícitos ou implícitos. Explícito é externado por ele, ele fala, eu quero isto. Implícito é aquilo que a gente imagina que ele quer, que ele sentiu ao receber o produto, processo ou serviço, e assim por diante. Por exemplo, olha lá, gente. Alguns motivos explícitos. Prazo para entrega. A empresa seguiu o prazo de entrega. Isso é um motivo explícito. Ele vai seguir o prazo. Né? Esses dias eu troquei pontos no meu cartão de crédito e eles prometeram lá, peguei um ventilador, por coisa pequenininha, não tinha muitos pontos. Peguei um ventilador e prometeram para um mês. Dali 2 dias recebi um e-mail, olha, vem antes. Diminuiu uma semana. Mais 2 dias recebi outro e-mail. Olha, diminuiu mais uma semana o teu prazo. Maravilhoso. Quando eu recebi esse segundo e-mail, ainda tinha uns 10 dias para entregar, entregaram dali 3 dias. Fantástico! E esse é um motivo explícito de satisfação dos clientes. Eu estou muito feliz. Entregaram quase 3 semanas antes do prazo inicial prometido. Quando eu peguei, troquei os pontos e deu 1 mês de prazo, tudo bem, sem problema. Só que veio bem antes. Qual que seria o problema se viesse depois? Informações técnicas, os dados técnicos do produto, processo, serviço para o cliente compreender. O atendimento funcional, a importância, relevância e urgência que a empresa dá ao cliente. Uma empresa que diz assim, olha, eu já vou lhe atender e demora 3 semanas para atender, não é um bom atendimento. O benefício, o produto, processo, o serviço tem um bom nível de retorno que o cliente espera, o tempo de retorno para a efetivação dos benefícios, a confiabilidade do resultado esperado, a usabilidade do produto, processo, serviço é de fácil uso, o acesso, a transparência dos dados, né? Isso são motivos explícitos, dá para colocar em números bem claros, sem erro. Agora,
a gente também tem motivos implícitos na satisfação dos clientes, né? E daí entra o problema, né? Exatidão de prazo, de custo, avaliabilidade, garantia prévia de desempenho, eficiência, resultado obtido, manutenibilidade, garantia de manutenção a médio e longo prazo, flexibilidade, possibilidade de customização, né, de individualização, interoperabilidade, possibilidade do produto se integrar com outros, atendimento pessoal. Muitos desses motivos você não consegue transformar em número. Os explícitos, sim. Atingiu o prazo ou não? Tem as informações ou não? O atendimento foi funcional? Foi correto ou não? Teve o benefício esperado ou não? E assim por diante. Os benefícios implícitos é difícil você colocar em números, mas é possível. Vocês já ouviram falar da escala Likert? Talvez o nome não, mas vocês já responderam muitas coisas pela escala Likert. Ela pode ser de 0 a 10, de 1 a 10, ela pode ser número por número, ou ela pode ser com intervalos, como eu coloquei aqui. Vocês avaliam os professores de vocês assim. Olha lá, ó. Vocês avaliam os professores de vocês assim. Lá no final do semestre, vocês vão receber uma avaliação do professor Klaus e tem lá um item, importância da disciplina, né? O conhecimento técnico do professor, a interação do professor com a turma. E daí vocês vão colocar lá. Pode não ser nessa escala exata, mas vocês vão colocar. Por exemplo, quanto menor a nota, pior é o professor. Quanto maior a nota, melhor é o professor. Vocês vão colocar 10 em tudo, né, do professor Klaus, né, gente? Vão colocar 10 em tudo, né? Vamos combinar aqui. Não, tô brincando. Vocês têm total liberdade e devem ter total liberdade para avaliar da forma como vocês acham real que o professor Klaus, ele trabalha, tá? Tô brincando, gente, não precisa dar 10 para tudo. Só um outro 10 eu já fico feliz. Né? Tô brincando de novo. Gente, por favor, não se sintam acuados, eu só tô brincando, tá? Isso daí é uma escala Likert que vocês fazem com os professores. Quando vocês dão uma nota de 0 a 10, 1, por exemplo, aqui o professor é péssimo, 10, que o professor é ótimo. O que a Uni Andrade quer? Que todos os professores sejam 10 em tudo, né? Mas isso, algumas vezes, é complicado. Isso depende de uma série de coisas. Mas vocês são os nossos clientes. É claro que não é uma relação bem como vender um produto, né? Porque uma escola, uma universidade tem uma relação um pouco diferente. Tem uma relação de hierarquia ainda e tal, mas vocês são como se fossem nossos clientes. Então, vocês estão se sentindo bem? Estão gostando do professor, como ele conduz a disciplina, o conhecimento dele, a interação dele? Ótimo, é 10. E o que a universidade quer? A universidade quer todo mundo com nota mais próximo de 10. Então, a gente pode pegar qual que foi a percentagem dos alunos que deu nota 1 para a condução da disciplina pelo professor. Então, eu pego o número total de indicação, por exemplo, 10 alunos, eles avaliaram o professor. Desses 10, por exemplo, deu nota 1, péssimo, o professor é péssimo. Vezes 100 dá a porcentagem. Se eu pego 1 entre 10, vai dar 10%. Daí eu vou ver qual foi a porcentagem dos alunos que avaliaram com nota 3. Nenhum aluno avaliou com nota 3. Então, 0 sobre 10 igual a 0, vezes 100 igual a 0. Então, aqui dá 0. E assim eu vou fazendo. Qual é a porcentagem de alunos que avaliou aquele item com aquela nota? Qual o ideal? Ideal é estar 100% aqui na coluna do 10, do ótimo. Este é o ideal. É claro que nenhum professor, zero professor, ele consegue isso, né? Nem puxando o saco dos alunos, né?
E, aliás, eu tinha um coordenador há muito tempo atrás que ele dizia assim, Klaus, quando os professores ganham nota máxima em tudo, eu desconfio. Tem coisa, tem treta aí por trás disso. Não dá para um professor agradar todo mundo, né? Sempre tem um que o professor desagrade, por melhor que seja o professor. Eu estou usando só isso do professor, mesmo porque vocês sempre fazem essa avaliação. Aliás, é importante, gente, quando chegar no final do ano, façam essa avaliação de novo dos professores, que vai ficar à disposição de vocês, que isso é importante feedback para os professores saberem aonde que eles estão errando, tá? Porque daí a gente pode crescer, a gente pode consertar os nossos erros, tá? E, aliás, eu vou falar para vocês uma coisa. Vocês estão no RH de uma empresa. Vocês vão avaliar o pessoal que trabalha com os clientes, por exemplo, e vão fazer um tipo de avaliação como essa. Vão dar uma escala Likert para o cliente. Olha, avalie lá. Ah, olha só. Esses dias eu liguei para a TIM, resolver um problema da minha conta, uma cobrança indevida. Daí, no final da ligação, me mandaram, não foi ligação, foi chat. No final do chat, me mandaram lá um questionário para avaliar o atendimento. O que eles me mandaram? Uma escala Likert, com perguntas, e eu para dar nota para cada pergunta. Isto daí é um motivo implícito da satisfação dos clientes. Isso daí, eu sinto que foi assim. Eu não consigo, eu como cliente, não consigo transformar em número. Condição do professor da disciplina pelo professor. Não dá para eu dizer assim, o professor conduziu 100% correto. A interação do professor com a turma, não dá para dizer o professor conduziu 100% correto. Eu vou dar uma nota, eu gostei, não gostei. É algo que a pessoa sente. É simplesmente ela sente. É um sentimento dela em relação ao trabalho do professor. Então, quando eu fui responder o questionário da TIM, eu traduzi um sentimento meu, algo que eu sentia em relação àqueles itens que eles estavam me perguntando. Se eu cumprir o prazo, é um conhecimento, é um motivo explícito. Eu cumpri ou não cumpri o prazo, está aqui no papel. O papel, o prazo era tal dia, eu cumpri o prazo ou não cumpri. Agora, um motivo implícito tem muito a ver com o sentimento. Por isso a gente usa a escala Likert. Tinha um posto de gasolina aqui perto que eu gostava muito, infelizmente o posto fechou por diferentes motivos, mas eu só ia naquele posto, confiava naquele posto. Então, toda vez que eu ia lá, do lado do caixa tinha aquele totem para responder. Você foi bem atendido? Eu não me lembro exatamente a pergunta. Você foi bem atendido? Daí tinha lá de 0 a 10 e eu dava uma nota. Isso é um motivo implícito. É um sentimento do meu cliente, tá? É um sentimento do meu cliente. E quando eu dou uma escala Likert para ele, eu peço para ele transformar aquele sentimento em número. É a única maneira que eu tenho para transportar em um número sólido um sentimento do meu cliente. Isso é o cliente externo. Dá para fazer com o cliente interno? Dá. Dá satisfação do meu cliente interno, satisfação do meu funcionário. Você pode fazer uma série de perguntas. É claro que, por favor, com funcionário, isso tem que ser anônimo. Anônimo, por favor, gente. Vocês não podem usar isso como um motivo para mandar embora. Funcionário está insatisfeito. Vamos mandar embora o funcionário. Não! Eu tenho que mudar o meu sistema para tornar o funcionário satisfeito, porque daí ele vai produzir mais. Pode ser que ele seja de alto potencial, mas o supervisor dele dá patada nele todo dia, ele vai ficar insatisfeito. Se eu mudar o supervisor ou mudar o sistema, ele vai se tornar satisfeito, vai ficar satisfeito e vai crescer, vai produzir mais. Esse tipo de pergunta se faz também na Andrade para o professor. Se faz também esse questionário para o professor, tá? Para saber se o professor está satisfeito.
Porque um professor feliz, satisfeito, ele vai passar isso para o aluno, não vai? Não é verdade? Ele está feliz, ele quer trabalhar mais, ele está motivado para trabalhar mais. Então, também se trabalha isso. Inclusive, eu vou fazer um elogio escancarado aqui à alta direção da Uniandrade, porque em março deste ano a gente teve que mudar de um dia para outro. Vocês se lembram? Foi literalmente de um dia para outro, do presencial para o remoto. E foi uma confusão e tal. No meio do ano, em julho, a Uniandrade mudou várias coisas para os professores, facilitando muito a vida dos professores. E por que ela mudou? Porque veio dos professores. A insatisfação, o medo, a dificuldade, tudo isso a gente colocou numa avaliação e a alta administração da Andrade viu isso e facilitou um monte de coisa para a gente, mas um monte de coisa mesmo. Eu tinha problemas, apesar que eu estava dando aula bem e tudo, mas eu tinha certos problemas. Com essas mudanças em julho, acabaram os meus problemas. Ótimo. Agora só depende de mim para fazer o resto. Para levar informação para vocês, para ajudar vocês a crescerem. Né? Então, satisfação de cliente, cliente externo, cliente interno, você tem professor, mas o senhor não deu nenhuma fórmula, só essa última aqui. Gente, as fórmulas daí podem ser milhares. Vai depender do que eu quero medir, explícito ou implícito. Vai depender dos explícitos e dos implícitos. O que eu quero? Por exemplo, aqui, nesses implícitos, cada frase dessas, cada linha dessas, é um indicador. Estão vendo? A importância da disciplina para o curso, a organização do conteúdo, a organização e praticidade, a aplicabilidade, conhecimento do professor, clareza, consistência que os temas são tratados. Cada um desses é um indicador. Estão notando? E eu estou falando só dos implícitos, e só para um professor dentro de uma disciplina. Mas e os explícitos? Cada um desses é um indicador. Tá? Cada um desses é um indicador. Então, a gente, em satisfação de cliente, a gente dá para fazer milhões de coisas. O que vocês querem para a empresa de vocês? O que é um cliente interno e um cliente externo satisfeito com o trabalho da empresa de vocês? Então, vocês vão organizar os indicadores de satisfação de clientes externos e internos conforme a empresa de vocês. Então, os indicadores dos meus clientes externos na universidade, aluno, inclusive, eles podem ser específicos de disciplina para disciplina. Eles podem mudar de disciplina para disciplina. Tá? Não precisam nem ser todos os mesmos entre diferentes disciplinas. Gente, que legal, né? Cada semana, eu fico mais feliz em entrar aqui e dar aula para vocês sobre esse assunto tão importante que são os indicadores. Uma coisa que me leva cada vez mais a trabalhar, estudar, levar informação para vocês, é a beleza da necessidade de raciocínio, de pensamento para os indicadores, gente. Isso é muito legal, né? Levar, você tem que pensar mais. Para ver que o Fale, indicador é Thiago. importante, né? Para ver que os indicadores são bastante importantes para as empresas. Se não fosse por elas, não teria um equilíbrio assim para ter uma noção de tudo. Falou e disse, Thiago. Falou e disse. Só que eu quero acrescentar aí, Thiago. Vou acrescentar de novo, mais uma vez. Pensar, raciocinar. Só ter indicadores não significa nada. Não significa nada. Tá gravando, olha o que eu vou falar. Se vocês tiverem nas empresas de vocês indicador só para ter, rasgue o diploma de vocês. Não vão ser bons profissionais do RH. Tá? O que é um bom profissional do RH? Aquele que pensa, aquele que raciocina. Quais são os indicadores melhores para a minha empresa? E mais, o que significa exatamente aquele resultado para a minha empresa?
E como implantar também, né? Como? E também como implantar, né? Não adianta você saber qual indicador usar sem como saber implantá-lo. Exatamente. Então vamos prestar atenção em tudo isso. Gente, perguntas, dúvidas? Nossa, daqui a pouco já são quase 11 horas. Passou rápido a aula hoje, né? Novembro Meu tá Deus, passando rápido. Já estamos no dia tá, né? 13. Tá mesmo. Nossa, eu levei um susto. Peguei meu celular aqui do lado, levei um susto. Nossa, já. Estamos mais 1 hora e meia aqui, mais um pouquinho mais de 1 hora e meia conversando já. Isso é muito legal, apesar de ser cansativo, né? Via remoto Remoto, sempre é um né? É pouco mais diferente. cansativo. O que a Joseli está fazendo lavando louça? Está lavando louça, Joseli. Não estou ouvindo nada. Tô fazendo almoço. Ah, tá. E nem convidou a gente, Joseli. Meu Deus, como você é mal Daqui a pouco educada. eu tô entrando mais cedo no trabalho agora, daí eu tenho que, assistir aula e fazer almoço. Não, sem problema, só estou brincando, Joseli. Gente, perguntas, contribuições, alguma coisa que vocês queiram falar? Não é um contribuir, é só um pensamento assim meu. Cada aula que eu vejo contigo, eu vejo que não tem limite de indicadores. Cada semana é uma especificação diferente. Então, acho que a empresa em si, ela tem todos os tipos de indicadores, assim, normalmente, tanto Não, financeiro, não, vamos dizer. não dá para ter todos. Aliás, primeiro Falo lugar, categorias no caso. é, Falo, o certo é ter todas essas categorias que a gente está falando, e pelo menos alguns indicadores em cada categoria, sabe? Agora, ter todos os indicadores é impossível, gente. Nossa, você precisa ter um super RH para ter tudo. Mesmo porque, se você tem muitos e muitos indicadores, o que vai acontecer? Você vai começar a dar menos importância para um do que para outro, você vai começar a ver um com os olhos, outro com outros olhos, menos maior importância, né? Então, eu acho que, na minha opinião, do Klaus, eu acho que o pulo do gato é vocês estudarem bem quais são os melhores indicadores para aquela empresa em cada categoria, tá? Qual é aquele indicador que vai dar mais informação para mim? E isso não tem uma regra fixa, não tem uma receita, isso varia de empresa para empresa, tá? Eu acho que a gente tem que pensar bem, por isso que eu bato na tecla. Vamos pensar, vamos raciocinar. Esse é o mais importante. E outra coisa, que a partir do momento que se coloca um conjunto de indicadores, nada fala que aquele conjunto é pétreo, tem que ficar para o resto da vida, não pode ser mudado. Você pode mudar a qualquer instante algum desses indicadores, ou adaptar ele, usar uma variação dele, ou eliminar ele e colocar outro bem diferente. Então, nada diz, não tem nenhum lugar, é besteira isso. Ou agora temos que seguir esses. Gente, não tem que seguir esses, não. Se vocês veem que tem que mudar alguma coisa, tem que mudar alguma coisa e ponto final, não se discute, tá? Então, eu acho que esse é mais um cuidado que a gente tem que tomar. E de novo, gente, eu nunca vou conseguir falar de todos os indicadores, mesmo porque vocês estão vendo que aqueles que eu falo, eles ainda assim têm variações. E você pode inventar mais variações a partir daqueles lá. Você pode desenvolver, né? A gente teve lá no primeiro bimestre como desenvolver um indicador, se lembram disso? Os cuidados que a gente tem que ter. Professor, mas eu não gostei desses indicadores que o senhor está falando aí, todas essas aulas. Ótimo, você está preparado para desenvolver os seus próprios indicadores. Não tenha medo. Siga aqueles passinhos. Tome aqueles cuidados que a gente falou lá no primeiro bimestre. E você tem uma grande chance de desenvolver um bom indicador. Tá, gente? o senhor falou em questão de variação. Ontem a gente deu uma pesquisada em alguns indicadores financeiros que a empresa que a gente apresentou no mês passado usa. Aí teve um que eu fui pesquisar e ela tem bastante variação. Então, basicamente, você respondeu uma dúvida que até que eu ia perguntar. Se um determinado indicador pode ter diversas variações. Pode, pode. Isso eu tenho falado toda a aula, gente. Não fiquem presos, tá? Eu odeio, até eu nem gosto de falar de situações específicas, porque daí o aluno pensa que é só aquilo que é válido. Não!
Você pode sair de certas situações. Claro, pode desenvolver variações de uma situação. Claro, não tem problema algum, tá? O importante é que vocês raciocinem em cima daquilo, tá? E usem bastante a criatividade, conhecendo bem como a empresa funciona, a atividade dela, a cultura organizacional dela. A cultura organizacional pode ser um dos motivos para você mudar os teus indicadores. Claro que pode ser. Claro, com toda certeza. Eu até falei lá do alto desempenho. O que que é alto desempenho? O que que é alto potencial? Pode ser que seja para a tua empresa alto desempenho, alto potencial uma coisa, para outra empresa pode ser outra. Pode ser que o alto desempenho, alto potencial para um cargo dentro de uma empresa seja um alto desempenho, alto potencial para outro cargo dentro da mesma empresa, pode ser outro. Então, você tem que analisar. De novo, um bom profissional de RH não é aquele que decora as coisinhas, é aquele que sabe usar as coisas, tá? E modifica sempre quando for necessário para o bem da empresa. Pessoal, mais uma semana se passou. Sexta-feira 13, mas a conexão não caiu, ou não caiu a teto na cabeça do professor Klaus, não teve nada de errado até agora, né? Vai trabalhar até a próxima aula. Boa semana, Jéssica. Boa semana. Bom, professor. Fala, Agnello. Oi. Na verdade, tem muitos indicadores. Nossa. Oi. Tem, e tem muito mais do que a gente está vendo, Agnello. Tem muito mais, eu não consigo mostrar todos. Né? Então, a gente, Agnello... Oi, tchau. Tchau, 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 Abigail. Tchau. É isso, então. Tchau para vocês, gente. Tudo de bom. Bom final de semana. Lembre-se do nosso trabalho. Entrem lá na atividade de frequência para garantir a presença na aula de hoje, tá? Tudo de bom para vocês. Tchau, Abigail. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa semana para vocês também, pessoal.